Você quer ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, mas não tem tempo e tem interesse? Seja muito bem-vindo que nesse vídeo eu vou te explicar uma forma de como você pode aplicar as práticas simples e fáceis para você começar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores o quanto antes, e eu vou te apresentar também uma estratégia muito vencedora para você ganhar no mercado financeiro. Então seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal. Bolsa de Valores, ele é um ponto muito interessante. Começou a ficar, abre aspas, na moda, né? Todo mundo vem falar sobre Bolsa de Valores, todo mundo vem falar sobre mercado financeiro, porque a taxa de juros tem caído e a perspectiva é que caia cada vez mais. Então o Brasil ele começa a se retomar a sua economia, começa a traçar, enfim, melhoria está acontecendo. Então qual que é o principal ponto? A Bolsa de Valores, ela te dá várias e várias oportunidades, mas quando a gente fala sobre Bolsa, as pessoas acham que, primeiro, você tem que ter muito dinheiro, segundo, você tem que ter muito tempo para acompanhar a Bolsa de Valores. Não é nada disso. Com pouco dinheiro, você consegue aproveitar as principais oportunidades na Bolsa de Valores, e o mais legal de tudo isso, você não precisa ter tempo para acompanhar aquelas oscilações, aquelas cotações. Se você trabalha, você pode acompanhar uma vez no dia, uma vez na semana, ou melhor, se você tem os seus compromissos, eu vou te apresentar uma técnica para você poder aplicar a partir de agora e já começar a colocar no seu dia a dia. Bom, vamos começar a entender primeiro. Bolsa de Valores, ela nada mais é do que um ambiente onde nós negociamos participações em ações. A gente compra e vende ações, que são participações de empresas, negociamos índice e negociamos dólar. Então olha só para a gente ter uma ideia, o que acontece na Bolsa de Valores. Então a gente tem uma cotação de uma ação, é natural você ver os preços, eles se movimentar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Olha só, vamos imaginar que aqui, tá? Vamos imaginar que a ação, ela faça esse movimento, beleza? Ela sai daqui e sobe. Beleza, Danilo? Legal. Eu identifiquei que a gente tem, abre aspas, uma tendência de alta, uma movimentação. Mas perceba que tem um momento que a bolsa sobe, um momento que a bolsa cai, um momento que a bolsa sobe e que a bolsa cai. Vamos imaginar, só para você começar a entender, ó, papelzinho para limpar esse teleco-teco, hein? Olha só, vamos imaginar que a gente observou aqui um período de tempo e aqui a gente está falando de um mês, tá? Então, durante um mês de negociação na Bolsa de Valores, um mês, esse espaço aqui tem um mês. De uma semana o mercado sobe, uma semana o mercado cai, outro sobe, outro cai e assim sucessivamente. Então, vamos imaginar que nós temos um período de um mês, tá? A ação saiu de R$10 e foi para 15, ela se valorizou 50%, tá? Não foca muito no percentual e sim na movimentação. Qual que é o principal ponto? Danilo, eu identifiquei que a bolsa, a ação, ela sobe, cai, mas ela tem grandes oportunidades de continuar subindo. E você quer dizer que eu posso acompanhar, que eu posso operar na Bolsa de Valores sem ter tempo? Sim, você pode. Eu vou te explicar agora uma técnica muito utilizada que você pode aplicar a partir de agora, seja chegar na sua casa depois do seu trabalho, seja você chegar no final de semana, que está uma vez no mês, não tem problema. É simples. Você tem que começar a entender primeiro que existe uma técnica conhecida como análise gráfica, análise técnica, que nada mais é essa paradinha que eu tenho tatuada aqui no meu braço, que chama candlestick. Então, você por meio de uma combinação de desenhos, você não precisa saber sobre economia, ler balanço, saber sobre informações financeiras, nada disso. É uma coisa bem simples, é um gráfico. Então você vai olhar a cotação desses preços. E quando você olha a cotação desses preços, você aplica uma estratégia conhecida como swing trade, que do inglês é um balanço. Você vai fazer uma operação, uma negociação, um balanço que vai durar mais do que um dia. Então, swing trade é uma operação que você inicia hoje e você vai encerrar ela daqui um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias ou até mesmo algumas semanas. Entendeu que eu iniciei uma operação hoje e eu não preciso mais acompanhar o pregão? Pois bem, isso se chama swing trade. Então você aplicando a análise gráfica para aprender a ler gráfico, utilizando a técnica de swing trade, você consegue operar na Bolsa de Valores sem ter tempo para acompanhar o mercado financeiro. Olha só, um exemplo, a gente pega Petrobras. Petrobras em um determinado mês do ano de 2019, o mês de outubro de 2019, a Petrobras teve uma valorização de 10%. Então imagina você ter, exemplo, tá? Você tem um capital de R$10.000, você aplicou o teu dinheiro no começo do mês e no final do mês você ganhou 10%. Poxa, você ganhou R$1.000. Isso é super possível. Ainda mais você levando em consideração que a taxa de juros no Brasil está abaixo de 5%, você consegue ter ganhos extremamente extraordinários na Bolsa de Valores. Então, eu quero apresentar para você uma estratégia. Danilo, qual é o passo a passo para você entrar em uma estratégia? Então, assim, ó, primeiro ponto você já entendeu.
É possível sim ganhar dinheiro sem ter tempo. O que eu tenho que entender? Como que funciona a leitura do mercado financeiro através dos gráficos, que é conhecido como análise técnica, que é essa paradinha que eu tenho aqui, e provavelmente a gente vai colocar uma outra aula explicando somente sobre análise gráfica. Mas, se você já conhece sobre análise gráfica, vem comigo. Eu quero te apresentar agora uma estratégia que, se você aplicar utilizando a análise técnica, você consegue ter retornos bem interessantes na casa de 2, de 3, de 5, de 12% numa única operação. Então vem comigo que agora eu vou te apresentar a estratégia, o passo a passo para você poder aplicar e começar a ganhar dinheiro, beleza? Então a minha estratégia que eu vou te apresentar, ela se chama estratégia de correção na média. É muito natural você usar esse mercado quando você identifica tendência. Você já ouviu falar assim, provavelmente, tendência de alta eu vou comprar, tendência de baixa eu vou vender? Pois é, eu vou ensinar você a identificar o principal movimento do mercado financeiro e aproveitar também para poder surfar esse movimento. Então, a estratégia aqui, ela se chama estratégia de correção na média. Eu vou colocar aqui correção na média, tá? Então, eu vou te explicar aqui o passo a passo. Mas antes, olha só, rapidinho, vem comigo. Estratégia de correção na média. Se você está curtindo esse vídeo que eu estou colocando aqui no canal, se puder, pressiona o joinha aí, é um like, uma forma de você poder ajudar o canal, contribuir aqui com o canal para eu continuar desenvolvendo conteúdos para você. E aí também, se tem algum assunto sobre swing trade, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer eu selecionar alguma das suas perguntas e também gravar um vídeo a respeito. Então, vem comigo agora que eu vou te ensinar o passo a passo para você aplicar uma estratégia conhecida como correção na média. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte, você aprendeu sobre análise gráfica, você aprendeu sobre análise técnica e a gente identificou que uma ação, ela sobe e cai. Sobe e cai. Eu vou te apresentar agora 4 passos. Primeiro, segundo, terceiro, 4 passos para você aplicar essa estratégia utilizando gráficos e começar a alocar na bolsa de valores agora. Ou melhor, já que você não tem tempo, quando você puder usar. Então vem comigo. Olha só. Primeiro ponto é você ter uma análise gráfica, você conseguir aprender a ler um gráfico. Depois que você lê o gráfico, o primeiro ponto é você identificar a movimentação gráfica do mercado. Então, exemplo, a gente tem aqui, ó, a ação saiu daqui, veio para cá. Pela análise técnica, topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta. Então, topos e fundos mantêm o padrão da tendência. Então, o primeiro passo aqui é simplesmente você identificar a tendência do mercado. Danilo, eu identifiquei que a tendência é de alta? Parabéns. Vamos para o próximo passo. Eu vou precisar de um indicador, um número estatístico que vai ajudar a gente a tomar a decisão. O indicador se chama média móvel. Então, o que é média móvel? Ele nada mais é um desenho que vai ser plotado no teu gráfico, onde que nada mais é a média de preço. Então, quando você coloca o indicador no teu gráfico, vai aparecer uma linha parecida como essa, tá bom? Danilo, qual que é a periodicidade dessa média? Média de 21 períodos, que é o que eu utilizo, média simples, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro passo para a gente começar a entender sobre tendência, como que eu aplico a estratégia de correção na média. Então, meu primeiro passo é identificar a tendência do mercado. Eu identifiquei topos e fundos? Beleza, maravilha. Então, o primeiro passo foi dado, eu identifiquei minha tendência, nesse caso, uma tendência de alta. O segundo passo que eu tenho que olhar é esperar o preço corrigir, o preço cair até a minha média. Ou seja, o mercado, ele sobe, perceba que aqui ele se afasta da minha média. Isso aqui se chama impulsão, tá? Quando ele cai, se chama movimento de correção. Então ele cai até a minha média, sobe, cai até a minha média, se afasta da minha média, eu vou esperar o preço voltar aqui para minha média. Quando ele começar, ele voltar para minha média, ele vai me dar o sinal. Danilo, atenção que a estratégia está próximo de ser configurada. Então, o segundo passo é eu identificar que o preço ele precisa recuar, ele precisa voltar até a minha média. Beleza? Agora a brincadeira vai começar. Olha só, Danilo, qual é o terceiro passo para eu poder aplicar a estratégia de correção nas minhas operações de swing trade, já que eu não tenho tempo para acompanhar o mercado? Você vai precisar de uma sinalização de candlestick, que é uma leitura de vela. Candlestick é essa parango-lego que está desenhado aqui no meu braço, tatuagem. Isso aqui se chama candle, né? Então, pela análise de gráficos, você utiliza candlestick, que é uma metodologia japonesa simples e fácil de você ler. Um outro vídeo eu coloco aqui para você ver. Então, você tem que olhar um candle. Agora que começa a entrar a brincadeira. Eu vou complicar, mas não é muito não, tá? Então, olha só. Eu identifiquei
a tendência de alta. Passo número 1. Eu identifiquei que o preço voltou para minha média. Passo número 2. Isso daqui é um fator decisivo, meu terceiro passo, que eu entender qual é o candle que vai ser formado para eu poder atuar. Lembrem-se, você vai atuar a favor da tendência. Qual é a tendência aqui? Tendência de alta, ou seja, eu vou comprar o mercado. Então, o que eu preciso ter como meu terceiro passo? Identificar um candle a favor da tendência. Então, olha só, quando o preço ele volta aqui para minha média, ele cai, eu preciso que ele me monte um candle de ou indefinição ou um candle comprador. O que sinaliza que esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui é um movimento de baixa, tá? Ele sinaliza que esse movimento chegou no seu final. Então, quando o preço voltar para minha média, eu preciso ter alguma formação de candle comprador ou de indefinição. Padrão de candle de indefinição. Um doji, que é uma cruzinha, ou o mercado vem aqui, ó, vou só apagar para ficar claro aqui para você ver, ou ele vai montar um dojizinho em cima da minha média para depois ele voltar a subir. Outro exemplo de candle que ele precisa formar. Pode ser um martelo, um candle como esse em cima do suporte. Então, ele montou aqui um martelinho. Opa, isso aqui é um candle comprador. Isso sinaliza que o mercado tem espaço para desenvolver o seu movimento de alta. Ou algum outro candle comprador, onde você tem um corpo com alguma velinha aqui. Pô, Danilo, legal. Então o mercado ele vai voltar e ele vai cair, vai montar aqui um candlezinho, e aí você vai lá e você vai esperar a retomada de alta desse mercado. Então assim, Danilo, qual que é o principal ponto, tá? Eu tô aqui, identifiquei qual é a tendência, identifiquei que o mercado ele caiu até minha média e ele precisa formar um candle em cima da minha média. Quando ele formar algum candlezinho desse aqui, ele sinaliza que ele está pronto para voltar a subir. E aí é onde que você vai ganhar dinheiro. Então, a gente vai esperar o mercado ele voltar para a minha média, ter a formação aqui de um candle. Formou um candle, pode ser martelo, pode ser engolfo de alta, um arame de alta, algum padrão de candlestick que sinaliza que o mercado possa voltar a subir. Beleza, Danilo? Eu entrei com um candle, esse candle a favor da tendência, o mercado está pronto para subir. Legal. Qual é o quarto passo para a estratégia funcionar? É você trabalhar o teu gerenciamento de risco. Danilo, o que é teu gerenciamento de risco? Direto, sincero. Lembra que eu falei que é um mercado de renda variável, que ele pode oscilar? Ou seja, você pode tanto ganhar quanto perder. E lembre-se, quando você entrar numa operação, você ou vai ganhar ou você vai perder. Nunca é ganhar. Então aceita que perder faz parte do processo, beleza? O teu quarto passo é você identificar o quanto que você espera ter de lucro e o quanto que você, caso dê errado, o quanto que você pode perder. Simples. Se tudo for a meu favor, quanto eu ganho, e se for contra, quanto que eu perco. Só para você, rapidinho, só para tomar um pouco de cuidado, muitas pessoas entram lá e colocam dinheiro na bolsa de valores e tá ganhando 2, 3, 5, 10%. E fala assim, pronto, achei uma mina de ouro, não vou fazer nada, eu tô ganhando 10% em uma semana, então vou ganhar 20% em 2 semanas. Aí o que acontece? Você vê que tá ganhando grana, não toma decisão nenhuma, o mercado volta e você fala assim, puta, você com aquela cara de paisagem, né? Tava ganhando 10, voltou pro meu 0 a 0, e agora? Não é assim que funciona. Então toda vez que você entrar no mercado financeiro, é muito importante quanto que você espera ganhar e se for contra você, o quanto que você poderá perder, o quanto que o teu capital você aceita perder de dinheiro. Então, quando a gente fala estratégias de swing trade, operações que podem durar mais de um dia, alguns dias ou algumas semanas, eu tenho aqui alguns números que eu particularmente trabalho e que eu treino outras pessoas também. Quando você identificar esse padrão da estratégia, a tendência, a média, o candle, você vai começar a montar seu gerenciamento de risco. Danilo, o quanto de alvo, o quanto de lucro eu posso esperar numa operação que vai durar alguns dias? Naturalmente, você pode esperar entre 8 a 15% de retorno. Então, Danilo, eu entrei numa ação hoje. Eu quero ganhar 200%. Tira teu cavalinho da chuva. Não é muito assim que funciona, não. Entre 8 a 15% você pode ter ali um retorno satisfatório em coisas de semanas, dias, tranquilamente. Beleza? Claro que existem ações que performam muito mais, como tem ações que caem também muito mais. Beleza. Danilo, eu entrei aqui na minha operação, então quanto que eu vou esperar ter de lucro? De 8 a 15%. Se tudo for pro beleléu, e se não for pro meu favor, e eu perder dinheiro, o quanto que eu vou perder dinheiro? Para sempre eu vou deixar meu dinheiro desvalorizar? Nananina não. Swing trade você entra e sai de uma operação. O quanto que a gente aceita perder numa operação de swing trade? Entre 3 a 6% de risco. Então olha só,
O teu passo a passo para você aprender essa estratégia de correção é: primeiro ponto, você sabe que é possível ganhar dinheiro sem ter tempo. Swing trade, tá? Tem que ter um pouquinho sobre análise de gráfico e tudo mais. Então, o primeiro passo, identifica a tendência. Topos e fundos ascendentes, beleza. Segundo passo, espera o preço voltar para a média. Qual é a média que o Danilo utiliza? 21 períodos, média simples. Beleza. Caiu na minha média, você espera a formação de um candlezinho comprador. Você espera a formação de um candle que sinaliza que ele tem espaço para voltar de tendência. Pode ser martelo, engolfo de alta, arame de alta, algum doji que sinaliza exaustão. Ponto 3, candle. Ponto 4, montou esse padrão e inicia a tua operação. Pode iniciar assim. Se tudo der certo, você vai ganhar entre 8% a 15%. Se tudo der errado, você vai perder entre 3% a 6%. Então, essa daqui é uma estratégia simples, fácil, direto e reto para você poder aplicar. Se você já tem uns conhecimentos de análise técnica, conhecimento básico, aplique e depois me fala os seus resultados. Ou melhor, você já utilizou essa estratégia? Se já, deixa aqui embaixo o seu comentário que eu quero saber. Beleza? Bom, então a gente aprendeu aí como você pode operar na bolsa de valores sem ter tempo utilizando o swing trade e acabei de apresentar uma estratégia para você utilizar a favor da tendência. Se chama correção na média. Espero que tenha gostado, nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu e até mais.